Fala galera, meu nome é Bruno Andrade, mais uma videoaula no canal. E hoje eu vou ensinar para vocês uma dúvida muito grande, aí muita gente me pede, como fazer o reset, o desbloqueio de senha de uma conta local no Windows 10, tá certo? Muita gente se deparou com esse problema nos últimos tempos, me mandou aí a dúvida no canal, pedindo para fazer um vídeo explicativo. E tá certo, vamos lá, vamos fazer esse vídeo aí, vamos explicar como é que a gente consegue recuperar a senha de Windows. Na verdade a gente vai resetar nessa senha, a gente não vai recuperar, não vai descobrir qual é a senha. Então eu estou aqui trabalhando com uma máquina virtual, tem o Windows 10 instalado e a gente vai usar esse cara aqui de baixo aqui, ó, facilidade de acesso. No momento, se eu clicar nele, ele vai me trazer somente algumas ferramentas de acesso, teclado virtual, lupa, narrador. Para mim agora no momento isso não é útil, tá certo? Mas já vai ser, vocês vão entender melhor. Então eu vou logar no meu usuário para confirmar que a princípio está tudo ok, eu estou tendo acesso a essa conta de usuário dentro do meu Windows e a gente vai dar uma olhadinha nas contas de usuário. Então eu vou até o botão, vou até o meu computador, botão direito, opção gerenciar. Ele vai abrir para a gente o gerenciamento do computador e lá eu tenho a opção usuários e grupos locais. Na pastinha usuários, ele me mostra todos os usuários que eu tenho atualmente neste computador. Vamos lá dar uma olhada num detalhe aqui interessante. O administrador ele vem desativado por padrão, tá certo? Então ele tem essa setinha para baixo, na frente do usuário aqui da fotinha do bonequinho. O único usuário que está ativo é o Bruno Andrade. Ou seja, se eu esquecer a senha desse usuário e não tiver um pendrive com os arquivos de recuperação que o próprio Windows cria, se eu não lembrar essa senha, eu fico sem acessar essa máquina, tá certo? Muita gente formata a máquina, não precisa formatar, tá? Então vamos fazer um procedimento que a gente consegue resolver isso de uma forma tranquila até, e a gente precisa de pouca coisa. Eu vou precisar somente de uma mídia de instalação do Windows 10, ou seja, um CD do Windows, né, um DVD, ou um pendrive de boot com os arquivos de instalação. Pode aproveitar e dar uma olhadinha no canal, tem um vídeo falando sobre como criar um pendrive de boot, tá certo? Naquele vídeo, o pendrive criado vai servir para esse caso também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reiniciar minha máquina virtual. Aí vocês vão poder reiniciar a máquina de vocês. E aqui eu vou dar o boot pela minha mídia, tá certo? Na máquina virtual eu estou apontando para um arquivo ISO, ou seja, eu vou utilizar uma mídia ISO. Eu vou lá no setup, você vai alterar o setup da sua máquina também para fazer o boot pelo pendrive ou pelo CD. Também tem uma videoaula no canal explicando sobre essas configurações de BIOS, tá certo? Aqui, ó, minha opção é a C, CD-ROM. E aí eu vou apertar uma tecla para ele iniciar do CD. Ele vai começar a carregar o Windows, a instalação, como se fosse instalar o Windows do zero. Não se assustem, é isso mesmo, tá certo? Uma vez que eu não tenho acesso à máquina, eu preciso carregar os arquivos de instalação. Então esse pendrive ou esse CD vai ser útil nesse sentido. Só que a gente não vai avançar com a instalação. Quando chegar na primeira tela aqui, a gente vai configurar absolutamente nada. Eu vou apertar somente uma sequência de teclas aqui que é o Shift F10, tá certo? Vamos lá, deixa ele carregar aqui. Carregou minha tela inicial de instalação, ou seja, se eu fosse instalar o Windows, eu poderia avançar. Mas não é o que eu quero, não quero perder meus arquivos, eu só quero desbloquear minha senha, resetar minha senha. Então, Shift F10, ele vai abrir a telinha do prompt de comando. E aí que está a jogada. Vamos lá, eu preciso localizar toda a edição que eu fizer, onde o meu Windows está instalado. Como eu estou numa máquina virtual, estou usando uma mídia, no meu caso aqui é no D, dois pontos. Muito provavelmente na sua casa e no seu computador vai ser a unidade C. Para eu ter certeza que é no C ou no D, eu posso fazer uma coisa simples aqui. Uma vez que eu entrei no D, eu vou buscar pelos usuários que estão nessa máquina. Então vamos lá, eu posso fazer o seguinte, eu posso dar um dir para ver o que eu tenho dentro da pasta D, listado. Eu tenho algumas pastas e dentro dessas pastas aí eu tenho a opção Users. Então legal, eu vou abrir para ver se de fato existe o usuário lá dentro, que é o Bruno Andrade. Então CD Users. E vou dar um dir de novo para ele listar o que tem lá dentro. Tá aí, ó, Bruno Andrade, o usuário está lá. Ou seja,
eu já sei que o caminho que eu preciso usar é o D dois pontos. Eu posso dar um CD barra para voltar tudo no início. E o CLS eu vou limpar a tela. Tá? Isso daí são comandos simples de DOS, tá certo? Não vou entrar muito a fundo nos comandos, mas a gente vai usar alguns dos comandos mais básicos. É agora que entra a chave do negócio. Eu vou precisar uma listinha de comandos que eu tenho aqui. E o que a gente vai fazer? Eu coloquei o asterisco porque cada máquina vai ser uma unidade. Tem gente que instala o Windows no D dois pontos, tem gente que instala no C. O padrão é o C dois pontos. Mas eu volto a repetir, como eu estou numa máquina virtual, ele apontou para o D dois pontos. Então, meu caminho qual será? D dois pontos barra Windows barra System 32. Vamos lá, vou acessar esse cara então. Então, CD, sempre o CD para abrir uma pasta, um diretório. CD Windows, um por vez, eu prefiro. Se tiver algum erro de digitação, ele não vai aceitar, então eu faço um por vez. CD Windows, já estou dentro da pasta Windows. Agora eu preciso abrir a pasta System 32. CD System 32, Enter. Ok, cursor piscante na frente, estou dentro da pasta System 32. O que mais eu preciso fazer? Agora eu preciso seguir esse passo a passo aqui, ó, do número 1 até o número 6. Lembrando que no meio a gente vai ter um reboot. Então vamos lá, eu vou usar o comando REN para renomear. Eu vou renomear quem? O utilman.exe. Esse cara aqui é o essencial que a gente vai precisar usar. Então a gente vai renomear ele e vai dar o espaço e o nome que ele vai receber. Vai ser utilmanoriginal.exe. Vamos fazer? REN utilman.exe espaço utilman.original.exe. Foi isso que eu coloquei? Utilman original, sem o ponto. Tá vendo, galera? É legal até dar uma olhada antes de dar Enter, qualquer outra coisa, para não ter dúvida, não digitar errado e não ter problema. Deixa eu apagar aqui. Utilman original.exe. Enter. Legal. Fiz o primeiro passo. Vamos para o segundo. O que eu vou fazer no segundo? Eu vou copiar, vou trabalhar com o CMD também, que é o famoso prompt de comando, essa telinha preta. Então eu vou copiar o cmd.exe e depois que eu der o espaço, o nome dele vai virar utilman.exe. Então, copy cmd.exe espaço utilman.exe. Enter. Um arquivo copiado. Legal. Eu posso fazer o seguinte, eu preciso agora reiniciar minha máquina, tá? Eu posso executar o comando shutdown -F-R, tá? Esse comando, o que ele faz? Shutdown -F espaço -R. Esse comando, ele vai forçar o -F é para force e o -R é para restart, tá? Ele demora um pouquinho para entender o comando, uma vez que a máquina virtual também tem uma capacidade de processamento bem menor, o que eu configurei, obviamente, e ele vai reiniciar minha máquina. Caso eu não queira usar o comando shutdown, eu posso simplesmente fechar a janelinha aqui do meu prompt, cancelar essa instalação, tá certo? E aí ele vai perguntar, você deseja cancelar a instalação? Sim. E a máquina vai reiniciar. Reiniciando a máquina, eu posso tirar o meu CD do Windows ou posso tirar o meu pendrive do Windows. Tá aí, ó. Minha máquina virtual está reiniciando. Vamos aguardar agora ela iniciar, porque a gente vai usar agora, de fato, os outros comandos, tá certo? Após o reboot, eu vou partir para esse cara aqui, ó, Control User Passwords 2. Eu vou criar uma nova senha para o usuário, eu vou criar um novo usuário, enfim. Vamos lá, então. Tá aí, gente, reiniciou o equipamento, tá? Só que se eu clicar aqui, eu ainda não tenho a senha. Tudo aquilo que eu fiz não mudou nada por enquanto, tá? Então, a jogada está aqui, ó. Lembra que eu falei que ia usar esse cara, facilidade de acesso? Pois é, antes eu clicava nele, ele me abriu o narrador, a lupa, o teclado virtual. Agora, quando eu clicar nele, ele vai chamar o prompt de comando. Olha que interessante. Chamou o prompt de comando e agora eu vou digitar aquele outro comando. Control User Passwords 2. E vou dar um Enter. Tá aí, gente. Ele abriu as contas de usuário. Eu consigo enxergar o usuário Bruno Andrade aqui, qual grupo ele pertence. Então eu posso adicionar, criar um usuário novo.
eu posso remover esse usuário, obviamente eu não vou fazer isso, e posso acessar as propriedades. Nome completo dele, qual que é a descrição do que esse usuário faz ou o que ele tem acesso. E associação de grupos, tá certo? Ele é um usuário administrador, ele poderia ser um usuário padrão. Lembrando que a gente está falando somente sobre usuários locais, tá? É totalmente diferente quando a gente trabalha dentro de um domínio, tá? Então o que eu vou fazer? O Bruno Andrade está aqui, eu vou selecionar o usuário e vou redefinir a senha. Tá aí, ó, nova senha. Coloquei, eu vou repetir a senha embaixo e vou dar um OK. Pronto, senha redefinida. OK. Aqui eu posso digitar EST ou fechar a tela. Vamos ver se essa senha está funcionando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A exclamação. Foi essa senha que eu coloquei. Tá aí. Tá carregando o meu usuário, a minha conta de usuário após o reset de senha. Vamos aguardar, vamos ver se de fato ele vai conseguir iniciar, vai entender de imediato essa alteração. Foi feita. Consegui fazer o reset de senha. Só que aí não está terminado, certo? Eu preciso devolver aqueles arquivos para deixar tudo certinho. Senão toda vez que eu clicar lá em facilidade de acesso, ele vai chamar o prompt de comando. E não é isso que eu quero. Se eu tiver inseguro aí de esquecer a senha de novo, vou até meu computador, botão direito, opção gerenciar. Após eu clicar na opção gerenciar, novamente eu vou usuários e grupos locais, usuários, e aí sim eu posso criar um novo usuário, botão direito novo usuário, ou simplesmente habilitar o usuário administrador. Dou um botão direito, propriedades, tá vendo? A senha nunca expira, porém a conta está desativada. Se eu desmarcar aqui e fizer a descrição dele, colocar uma senha, eu consigo já trabalhar com esse usuário administrador, ou seja, em qualquer situação que eu perca a senha, eu tenho o usuário administrador para poder trabalhar, certo? Então eu vou fechar aqui. A gente vai precisar reiniciar o computador, fazer o boot novamente pelo pendrive ou pelo CD, somente para voltar ao cenário atual de todos aqueles arquivos lá do início, lá na facilidade de acesso. Então eu vou reiniciar. Novamente, eu vou acessar o boot via CD ou via pendrive. Guardar minha máquina e reiniciar. Tá aí, ó. Vou acessar pelo CD, no meu caso, tá certo? E assim que ele carregar, o procedimento agora é fácil. A gente só renomeou, a gente copiou e agora a gente vai fazer o final daqueles comandinhos lá, que são esses caras aqui, ó. Eu preciso deletar esse utilman.exe e renomear o utilman original.exe para utilman.exe. Somente isso, tá certo? Vou esperar ele carregar, é como se fosse uma instalação nova. Mesmo procedimento. O procedimento é simples, basta prestar atenção. Se tiver dúvida, olha o procedimentinho que eu vou deixar na descrição do vídeo, todos os comandos. Se tiver com dúvida, deixa uma pergunta no canal. Assim que possível eu vou estar respondendo a todos, mas o procedimento é bem simples. Vamos lá, vamos aguardar ele carregar. Tá aí, carregou. Shift F10. Lembrando que ele voltou para a unidade X, dois pontos, tá certo? Ele é a unidade que ele lê a mídia, como se fosse um drive virtual. Então eu vou para o D, dois pontos, onde eu já sei que meu Windows está instalado lá, certo? Bom, CLS para limpar, para facilitar a visualização. E eu vou abrir novamente o meu caminho, CD Windows, Enter, CD System 32, Enter. O que eu preciso fazer, gente? Eu preciso deletar o utilman.exe, que é o passo 5. Então vamos lá. Comando del, espaço, utilman.exe, Enter. Deletou. Tá vendo que ele não manda confirmação nenhuma, tá? Então muito cuidado na digitação. Confirma antes de dar Enter. E agora eu preciso renomear o utilman original para utilman.exe. Então eu vou usar o comando ren utilman original.exe espaço. O nome dele agora atual vai ser o nome correto, que é utilman.exe. Enter. Gente, muita gente vai me perguntar, mas por que você não fez isso via Windows, uma vez que você conseguiu acessar com o usuário?
mesmo o usuário sendo administrador, como é um arquivo de sistema e o sistema está em uso, está com o usuário logado, ele não vai permitir você fazer a edição desses arquivos. Então, para deixar o Windows legal, bonitinho, do jeito que estava antes, volta para o prompt, faz esse procedimento aqui, é simples, é fácil, é rápido, não tem segredo, tá certo? Eu vou dar um exit. Então agora eu não vou usar o shutdown "-f -r", eu vou fazer da outra forma. Eu vou sair, que é uma possibilidade também. Eu cancelo esse cara, tem certeza que deseja cancelar? Sim, eu quero cancelar. E vamos lá ver se ficou tudo ok. Esperar minha máquina virtual carregar minha conta de usuário. E assim que ele carregar, eu vou validar se o botão facilidade de acesso ainda está chamando o prompt ou não, se ele já voltou ao seu comportamento normal. E se eu consigo acessar a minha conta de usuário normalmente. Vamos guardar ele iniciar. Aí, vamos ver, facilidade de acesso, eu cliquei nele. Aí, ó, voltou para o seu aspecto natural, tá certo? Então ele está chamando de volta o utilman.exe, que é o responsável por essa telinha, e não mais o cmd.exe, que é o responsável pelo prompt de comando. E aí eu vou digitar minha senha. Uma senha genérica, uma senha qualquer, somente para teste, tá certo? Digitou a senha, carregou o usuário. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma videoaula simples, porém, se prestar atenção, existem alguns pontos aí de bastante atenção, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Dê uma olhada nos outros vídeos que tem aí, que tem muito vídeo interessante. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, que assim que possível eu respondo a todos. Um forte abraço e até a próxima.